Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos ter Ciências e História, né? Na aula anterior de Ciências, nós estudamos a luz e o calor do Sol, né? Nós vimos que o Sol é a nossa maior fonte de energia e que existem duas formas de energia, né? Que é a luz e o calor, né? E vocês ficaram para realizar a atividade para iniciar no caderno de ciências, que a gente vai corrigir agora, né? Dizer assim, quais trechos da música citam o sol como fonte de luz e de calor? Então, os trechos da música que você ia destacar, né? Que você ia destacar no texto era: vê se não esquece e me ilumina. Vem, aquece a minha alma. Então, era aqui onde fala em iluminar e aquecer, que é a luz e o calor, né? Que são fontes que a gente recebe do sol, né? Que é a luz e o calor. Então, eram esses dois trechos. Vê se não me esquece e me ilumina. E vem, aquece a minha alma. Então, quem circulou isso, quem destacou isso, ou circulando ou pintando na música, está correto. De acordo com a música, quais os benefícios do sol para a saúde, né? Então, faz sorrir, faz ficar tranquilo, acalma. Então, são esses, né? Faz sorrir, faz ficar tranquilo e acalma. Aí, no outro pontinho. A melanina é um pigmento relacionado à cor da pele e tem a função de protegê-la contra os raios solares. Quando ficamos expostos ao sol, nosso corpo aumenta a produção deste pigmento, deixando a pele com um tom mais escuro. O que o autor da música pretende em relação ao sol e à melanina? Então, na música, ele pretende ficar bronzeado, né? Que é aquele tom da nossa pele que fica quando a gente se expõe ao sol. Então, ele pretende ficar bronzeado. Essa era a resposta. O que você acha que aconteceria se o sol sumisse, né? Então, a gente espera, né, que vocês tenham respondido que sem a luz do sol, né, o nosso planeta seria um grande deserto, como são seus vizinhos do sistema solar. Por quê? Porque não existiria vida, porque o sol, né, ele colabora, por exemplo, na produção dos alimentos dos vegetais através do processo de fotossíntese, né, que é a planta para produzir o seu próprio alimento. Ela também necessita da luz do sol. Nós, seres humanos, precisamos do sol para que ele colabore com o crescimento das plantas, que são o nosso alimento, né? Fonte de nossa alimentação. Sem contar que o nosso corpo ele também precisa da vitamina D, que a gente recebe através dos raios solares, que é uma vitamina muito importante para a saúde do nosso corpo. Então, sem a luz ou sem o calor do sol, o planeta seria um deserto, não existiria vida, né? Então, essa seria a resposta. Ficou também para vocês realizarem uma experiência na página 6, onde vocês iam embrulhar dois recipientes, né? Um com papel escuro e outro com papel claro, ou pintar, tem essas duas propostas, né? E a partir do momento que vocês fizessem todo esse processo de embrulhar o papel ou de pintar o papel, de pintar o recipiente, vocês iriam expor ao sol e à sombra, né? E diz o seguinte, a partir disso, né, de você colocar um no local protegido da luz do sol e outro no lugar exposto à luz do sol, você ia responder essas três questões, A, B e C. Na A diz o seguinte: a seguir, coloca um termômetro em cada frasco e observa a temperatura marcada. Descreva o que aconteceu. Porém, lá em cima dizia que quem não tivesse o termômetro poderia tocar com o dedo, né? Porque o tato, o sentido tato, né, que a gente tem, poderia identificar. Então, a gente espera, né, que vocês tenham dito, né, que a água dos frascos embrulhados com a cartolina preta, ela esteja mais quente do que a que foi embrulhada com a cartolina branca, com o papel mais claro, né? Então, espera isso, que o papel embrulhado com a cor mais escura esteja mais quente, a água esteja mais quente do que a com o papel claro. B, em qual dos frascos a temperatura marcada foi maior? Então, a temperatura é maior no frasco que está escuro
e que está exposto ao sol, né? Então, a temperatura dele seria maior. C. Como você explica a diferença observada? Então, espera, né, que vocês concluam que a cor das cartolinas, ela interfere na temperatura dos frascos, né? Porque os corpos escuros, eles absorvem maior parte dos raios solares. A gente percebe isso quando a gente veste, por exemplo, uma roupa preta, né? Então, quando a gente se expõe ao sol com uma roupa preta, a gente sente mais calor, porque a incidência dos raios é maior em cores escuras. Então, quando a gente tá com uma roupa mais clara, né? Então, ela fica mais refrescante. Então, a mesma coisa acontece no caso dessa experiência com os frascos. Então, é isso que a gente queria concluir, né? Que a incidência do sol, ela aquece a água e o fato do papel também ser mais escuro, ele absorve mais os raios solares. Então, era essa a conclusão da atividade. Então, agora a gente vai dar continuidade aí ao estudo e vamos ler agora outras fontes de calor. Porque nós vamos a fonte de calor dos raios solares, do sol, né? Vamos ver agora as outras. Então, acompanhem comigo aí a página 7, que diz o seguinte: outras fontes de calor. São várias as fontes de calor. Entre elas, citamos o atrito, que é quando a gente fricciona, né, um objeto no outro, o fogo, a eletricidade e o calor do centro da Terra, que a gente chama de núcleo, né? Então, são essas outras formas de calor além do Sol. Aí, a gente tem aqui as imagens exemplificando, né? Na primeira imagem, ao atritarmos um material no outro, eles se esquentam, produzindo calor. O fogo é usado há milhares de anos para aquecer, para cozinhar ou para iluminar. Então, aqui tem um exemplo, né, da caixa de fósforo e o fósforo, que quando a gente fricciona ele no lado da caixa de fósforo, né, ele acende, né, produz o fogo a partir do atrito. Abaixo, a gente tem a imagem de um ferro de passar roupa, né, e diz assim: a energia elétrica é transformada em calor nos ferros de passar, nos aquecedores e nos chuveiros. Então, a eletricidade também é uma fonte de calor, né? No ferro, por exemplo, na sanduicheira que a gente prepara o nosso sanduíche, no chuveiro elétrico, né? Para aquecer a água. Então, a energia elétrica, ela também é um produtor de calor. Na imagem abaixo, a gente tem os vulcões e as fontes de água termais são evidências do calor do centro da Terra. Então, o centro da Terra, a gente já estudou, né? Que a Terra antes, ela era totalmente quente, né? Cheia de vulcões, né? Tinha várias áreas vulcânicas, mas com o passar do tempo foi chovendo e foi resfriando o planeta. Só que no centro do nosso planeta não esfriou, continuou quente. Então, o centro do nosso planeta a gente chama de núcleo. Então, lá a temperatura ela é mais elevada, né? Então, o vulcão, quando ele expele a lava é quente. Por quê? Porque é o magma que está lá próximo ao centro da Terra, né? Ao núcleo. Então, por isso que também o núcleo, né? É uma fonte de calor. Então, o atrito, a eletricidade e o centro da Terra são fontes também de calor, assim como o Sol. Seguindo, a gente tem uma atividade. Nesta atividade, diz o seguinte: número 1. Podemos afirmar que calor e temperatura são sinônimos? São a mesma coisa, isso quer dizer, né? Explique. Aí você vai dizer se calor e temperatura é a mesma coisa. 2. O calor é muito importante e útil em nossa vida e em diversos fenômenos. Para cada situação, dê pelo menos um exemplo de como usamos o calor. Aí, em casa. Em casa, a gente usa o calor em quê? Aí você vai citar aqui pelo menos um. Pode ser mais de um, mas aqui é pelo menos um, né? Na indústria, eles usam o calor para o quê, por exemplo? Aí dei aí um exemplo, na indústria. No transporte, o calor ele é usado para quê? Então, você vai dar 3 exemplos aí. Em casa, na indústria e no transporte, como o calor ele é útil à vida, né?
em nossa vida. 3. Em um dia ensolarado e sem vento, a turminha resolveu ir brincar no parque. Depois de algum tempo de brincadeira, Ana disse aos colegas que precisava ir embora trocar de roupa porque não estava aguentando o calor. Observe a imagem e responda. Lembre-se que era um dia que não estava ensolarado. Não, estava ensolarado e não tinha vento, né? Era um dia ensolarado sem vento. Letra A. O que poderia estar contribuindo para Ana sentir mais calor que os colegas? Então, veja aí, observa a imagem, que eu já expliquei anteriormente. B. Qual a cor de roupa mais indicada para usar em dia de muito calor e sem vento? Explique. Então, a partir da experiência que a gente fez com os recipientes, a gente já vai conseguir responder isso aqui, né? Pronto, então vocês vão fazer esse exercício da página 8. Continuando, a gente vai ler um texto que fala sobre a luz e a fotossíntese, né? Como a luz, ela colabora para o processo de fotossíntese das plantas. Você já sabe, acompanha aí comigo a leitura, viu? Depois vocês se preocupam com o exercício, vamos continuar aqui. Você já sabe que todo ser vivo precisa de energia para viver. Ao se alimentarem, os animais conseguem energia para se manterem vivos. E as plantas? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Esse processo necessita de luz, água e gás carbônico. Sob a luz do sol, as folhas das plantas transformam a água e o gás carbônico em açúcar, que é chamado de glicose, e também em oxigênio, né? Então, aqui a gente tem, ó, uma imagem representativa, né? Aqui a luz solar, né? Chegando às folhas. Aí, aqui, ó, é a glicose, que já é o alimento, né? Glicose. O oxigênio que a planta libera, o gás carbônico e a água. Então, para a planta ela produzir o alimento dela, ela precisa desses 3 elementos. A luz do sol, o gás carbônico e a água. Então, quando ela junta, né, a luz solar, o gás carbônico e a água, ela produz o alimento dela, que ela chama de glicose, que é um tipo de açúcar natural, né? E quando ela termina todo esse processo de produção do alimento dela, ela pegou o gás carbônico, que é um gás que em excesso faz mal à saúde, transformou e fez o alimento dela e nos libera para a atmosfera o gás oxigênio, que é um gás muito importante na nossa respiração, para a nossa saúde. Então, ela nos faz um bem muito grande, que é produzir o oxigênio e liberar na atmosfera para que a gente possa respirar um ar puro. Aí abaixo da imagem tem: o processo da fotossíntese ocorre pela presença de clorofila nas plantas. Clorofila, minha gente, é o que dá essa cor verde, é um pigmento que dá a cor verde das folhas. Então, por isso que a fotossíntese ela ocorre na presença da clorofila, né? As plantas apresentam uma substância verde chamada clorofila, responsável pela captação de luz. Então, é a clorofila que vai conseguir captar a luz solar. É a luz que fornece energia para que a água e o gás carbônico sejam transformados em água e oxigênio. Então, sem a luz solar, o processo de fotossíntese não aconteceria, porque ela é quem dá energia à planta para que a planta possa produzir o seu alimento, que é a glicose. A clorofila também é responsável pela cor verde dos vegetais, que é o que eu já disse, né? Então, quanto mais verde a folha for, mais presença de clorofila tem naquela plantinha. Pronto, espero que tenha ficado claro. Aí, agora, nós vamos para a próxima página, né? Que é a página 8. Aliás, a página 10. Que fala a atmosfera e o filtro de luz e calor, né? Se não existisse ar à volta do nosso planeta, as temperaturas seriam maiores do que aquelas que suportaríamos em dias claros de verão e muito menores do que aquelas que sentimos nas noites frias de inverno.
A atmosfera, além de conter os gases indispensáveis para a nossa respiração, desempenha uma importante função conhecida como efeito estufa, né? Aí agora nós vamos ver o que é o efeito estufa. Aqui, ó, a gente tem a imagem de uma estufa, que é um local onde se planta, né, e produz essa cobertura aqui, ó, para proteger as plantinhas de grande quantidade de luz solar. Então, por isso que a gente chama de estufa. Agora, vamos ver o que é efeito estufa na natureza, né? A atmosfera terrestre, ela funciona como uma estufa, que é essa da foto que a gente viu, né? Evitando que a temperatura do nosso planeta sofra variações muito grandes. Isso é muito importante para a maioria dos seres vivos. Então, a atmosfera, né? Ela é como uma camada protetora, para que não entre uma grande quantidade de raios solares no nosso planeta e que a temperatura ela eleve muito, né? Então, a atmosfera, ela funciona como uma estufa, como uma proteção. E a estufa, né, ela é justamente criada pelo homem para proteger as plantinhas, né, de grande quantidade de luz solar. Aí abaixo da imagem, né, diz assim: uma estufa é um bom lugar para as plantas se desenvolverem. Em uma estufa para plantas, a cobertura de vidro ou de plástico permite a entrada de luz e calor durante o dia e evita que todo o calor escape. Com isso, à noite, o ambiente se mantém aquecido. Então, a luz solar entra, porém ela não escapa. Então, a plantinha, o local onde as plantas estão, eles continuam quentinhos, né? Numa temperatura ideal. O efeito estufa contribui para que a temperatura média do planeta varie pouco entre o dia e a noite. A luz e o calor do Sol que atingem a Terra e que são filtrados pela atmosfera são responsáveis pela vida em nosso planeta. Sem a luz ou sem o calor, nosso planeta seria um grande deserto, como são seus vizinhos do sistema solar, né? Então, veja só, a atmosfera, né, além dela proteger da temperatura excessiva do Sol, né, ela mantém esse calor dentro do nosso planeta no nível suportável, né, um nível que seja essencial para a vida, né? E é isso, todas essas características do nosso planeta que faz com que exista vida e que nos outros planetas até hoje não tenha sido comprovada a existência de nenhum tipo de vida por conta que eles não têm essas características que o nosso planeta tem, como por exemplo a atmosfera, que é como se fosse um campo de proteção do nosso planeta. Aí aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, né? Na primeira imagem, a gente tem aqui, ó, parte do calor que escapa para o espaço e parte do calor que é retirada na Terra. Então, veja aqui, ó. Então, raios de sol entrando e saindo. Então, só fica a quantidade, né, necessária. E aqui abaixo, a gente tem a mesma coisa, ó, entrada e saída. Veja que são setinhas que entram e que saem, né? E abaixo diz assim: como uma manta protetora, a atmosfera mantém o calor à noite, porque à noite geralmente seria frio por falta do sol, né? Porque o sol se põe. Porém, durante o dia, entra os raios solares do nosso planeta e esse aquecimento ele continua durante a noite, porque os raios o calor ele não escapou, porque a atmosfera ela protegeu. Então, veja a quantidade de raios solares que se mantiveram aqui dentro da atmosfera, ó. Tá vendo? A atmosfera aqui, essa parte de fora que está protegendo o planeta. Então, os raios solares que entraram durante o dia, com a presença do Sol, à noite, eles se mantêm aqui dentro do nosso planeta, né? Aqui é durante o dia, ó, onde está entrando os raios solares, né? Então, à noite, esses raios, esse calorzinho que foi dos raios solares, ele se mantém, porque a atmosfera, ela protege a saída desses raios, né? Aí, agora, nós temos aí outro exercício, que é uma leitura e uma interpretação, né? Então, o texto é aquecimento global, então eu não vou fazer a leitura para vocês. Vocês vão ler e interpretar, porque a ideia dessa atividade é justamente ver
se vocês estão lendo e interpretando. A primeira pergunta é: quais são as causas do aumento da temperatura da Terra? Então, você já vai ficar atento, que você já sabe que você tem que encontrar na leitura essa resposta. Quais são as causas do aumento da temperatura da Terra? 2. Quais são as consequências esperadas do aquecimento global? Quais são as consequências do aquecimento global, do aquecimento excessivo da Terra, né? Qual a relação entre o aquecimento global e o reflorestamento? Então, tudo isso aqui está dizendo no texto aquecimento global, que você vai fazer a leitura 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. Você vai fazer a leitura e vai responder essas questões. Então, de ciências por hoje é isso, né? Vocês vão, se quiserem ler novamente os textos, né? É interessante para compreender, né? Então, vocês vão fazer aí como atividade para hoje a página 8 e a página 12, tá certo? Então, se acharem interessante ler novamente, fiquem à vontade, tá certo? Então, agora nós vamos para a história. Lembrando que essas atividades da página 8 e da página 12, eu corrijo na próxima aula de ciências, que é na próxima quinta-feira, tá certo? Então, vamos agora para a história. Na aula anterior de história, né, ficou para vocês resolverem a atividade aí da página 7. Então, eu vou fazer a correção agora junto com vocês. Na questão 1 dizia o seguinte: de acordo com os estudiosos, o termo religião vem de religio, uma palavra da Roma antiga que significa um. Então, a resposta certa seria conjunto de normas, obrigações e proibições. Então, seria o terceiro quadrinho, que você ia marcar um X. Então, religião é um conjunto de normas, obrigações e proibições. Então, seria essa. Questão 2. Para descobrir as palavras escondidas no diagrama, responda às perguntas. Letra A. Um ser superior capaz de influenciar a natureza e o ser humano. Então, essa estava muito fácil. Qual é o ser superior, né, que comanda toda a natureza e os seres humanos? Então, aqui seria Deus. Lembrando que Deus se escreve com D maiúsculo, porque é um substantivo próprio. B. Religião que acredita em muitos deuses. O nome já diz, ó, politeísta. Poli quer dizer vários, então eles acreditam em vários deuses, né? Então, aí seria na letra B, politeísta. C, pessoa que não acredita em nenhum tipo de divindade, nenhum deus. Então, aí seria ateu, né? A-T-E-U, ateu. As pessoas que não acreditam em nenhum deus, nenhuma divindade, é chamada de ateu. D, aquele que acredita que não é possível comprovar a existência de divindades. Então, eles acreditam que não se pode comprovar que existe nenhum Deus. Então, aqui são os agnósticos, né? Da religião são os agnósticos, né? Como eles são chamados. Agnóstico. Então, aí, depois de vocês responderem essa questão 2, aí vocês iam procurar as respostas da letra A, B, C e D no caça-palavra, né? Então, seria a palavra Deus, politeísta, ateu e agnóstico. Então, seria essas palavras aqui, ó, que vocês iam identificar no caça-palavra, tá certo? Então, vamos agora seguir o nosso estudo, né, de história. Então, nós vamos agora para a página 8 e 9 para fazer a leitura desse texto aí informativo. O título desse texto é O Respeito às Crenças. E o que são crenças, né? Crenças é aquilo que se acredita, é algo que a gente acredita. Então, vamos lá. A história das religiões não conta apenas com belos relatos de experiências de fé, mas também exemplos muito tristes de intolerância e fanatismo. O que é intolerância? É o desrespeito a crenças e opiniões diferentes. E o que é fanatismo? É uma postura radical, extremista, exagerada. É aquele fã exagerado, né, que acaba desrespeitando
o outro, né? Então, é o fanatismo. Em diferentes momentos, guerras foram realizadas em nome de uma divindade e tradições religiosas já entraram em conflito. Conflito quer dizer discussão, desentendimento, né? Além disso, um número incontável de pessoas sofreu perseguições por motivações religiosas. Esses episódios ainda acontecem nos dias atuais em sociedades distintas. Caso da Índia, na Ásia, da Irlanda, na Europa e do Brasil, né? Infelizmente, ainda existem essas perseguições religiosas. Pessoas que são muito fanáticas, né, pela sua religião e acabam desrespeitando o outro, né, a escolha do outro, a crença do outro. Na maioria dos casos, essa postura de não aceitação é resultado de um conhecimento insuficiente em relação a dada crença. Por esse motivo, o estudo das religiões é uma atividade importante para cultivar a tolerância, isto é, o respeito a pessoas e grupos que seguem outras crenças. Então, é importante a gente conhecer outras religiões, outras crenças, para a gente entender, né? O que aquelas pessoas, elas buscam, elas acreditam, para que a gente não seja desrespeitoso. Então, não precisa a gente deixar a nossa religião e seguir outra. A gente pode acreditar naquilo que a gente quer, né? A gente pode ter as nossas crenças, as nossas religiões, porém, a gente pode respeitar o outro, né? A crença do outro, a religião do outro. A gente não precisa agredir o outro, a gente pode valorizar a nossa e respeitar as demais. É possível conciliar uma atitude tolerante a uma expressão intensa de fé ou ao desejo de converter pessoas, isto é, transformá-las em seguidoras de uma corrente religiosa específica. No entanto, tolerar não combina com desprezar ou ridicularizar o credo de outros indivíduos. Então, a gente não pode ridicularizar a outra religião, tratar mal, falar mal da outra religião. A gente tem que respeitar. Então, se a gente quer ganhar mais pessoas na nossa religião, a gente tem que buscá-las com respeito, né? Mostrar o que a nossa religião acredita, mas respeitando a outra religião, sem ridicularizar, sem ser intolerante, né? A busca pela tolerância na sociedade, na vida em sociedade, envolve a compreensão de que as pessoas podem cultivar crenças variadas, ou mudar de religião, ou não ter nenhuma, como estudamos, que são o caso dos ateus, né? A livre prática religiosa é um direito assegurado por grande quantidade de documentos. Então, existe lei, né, que a gente pode ter o direito de escolha da nossa religião. Um dos mais importantes é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente inclusive já estudou, né? Publicada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma instituição que reúne muitos países com o objetivo de promover a cooperação internacional. Esse documento, traduzido para mais de 500 línguas, apresenta de direitos básicos para garantir uma vida digna a todo e qualquer ser humano. Aí aqui abaixo, minha gente, se vocês abrirem as duas páginas, a 8 e a 9, a gente tem aí imagens representando várias religiões, né? A vestimentas, os ornamentos de cada religião aí. Aí na outra página, na página 9, continuando, né, diz assim: no artigo 18, a declaração ela afirma: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, aqui diz que a gente pode ter a nossa própria religião, a gente pode ter os nossos costumes e a gente pode mudar de religião caso a gente queira, né?
Isso é garantido por lei. No Brasil, o respeito a diferentes religiões é assegurado pela Constituição de 1988, principal conjunto de leis do país, que a gente também já estudou, né? Que a Constituição são todas as leis, o conjunto de todas as leis que regem o país. Segundo o artigo 5º deste documento, que é a Constituição brasileira, né? É inviolável. O que quer dizer isso? Que não pode ser mudado nem desrespeitado. A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o espaço onde as pessoas vão para fazer o seu culto, fazer sua oração, eles têm que ser respeitados, né? Esses locais têm que ser protegidos e respeitados. A tolerância religiosa também é garantida pelo modelo político de nosso país. O Brasil, desde a fundação da República, em 1889, ele é um Estado laico. O que é um Estado laico? É que apresenta uma posição imparcial em relação a temas religiosos, não apoiando nem perseguindo crença nenhuma, ou seja, é livre. Né? A gente tem a religião livre, é um Estado laico, livre. O governo brasileiro deve defender a liberdade religiosa, assegurando a proteção e o respeito a qualquer forma de credo. Todos os cidadãos devem ser tratados igualmente, não importando as suas escolhas religiosas. Então, independente da religião que você escolha, você não pode ser discriminado pela sociedade, né? Não pode ser ridicularizado. Tem que ser respeitado. Agora, seguindo, né, o nosso estudo, a gente tem aí a página 10 e a página 11, com uma atividade que eu vou explicar agora para vocês. A gente tem o texto aí, ó. Em 6 meses, Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa. Então, vocês vão fazer a leitura atenciosa desse texto, do vocabulário, que são essas palavrinhas que estão em destaque, porque talvez sejam palavrinhas desconhecidas de vocês, então tem um significado. Aí vocês vão responder questão 1, 2 e 3 sobre o texto. Na questão 1 diz, qual é o problema apontado pelo texto? O texto está falando de qual problema? A gente está discutindo agora sobre qual problema existente no nosso país, né? Então, você vai explicar com suas palavras, não é tirar do texto e copiar aqui, não. Você vai escrever com suas palavras. 2. Quais são os estados em que esse problema é mais comum? Aí aqui sim você vai retirar do texto, que no texto está dizendo. Quais são os estados brasileiros onde tem mais, onde se aparecem mais esses problemas que o texto está tratando? 3. Quais tradições religiosas mais sofrem com esse problema no Brasil, segundo a reportagem? Aí você vai escrever aqui, conforme o texto, tá certo? Aí agora na outra página, a gente tem aí, meu, seu, nosso. Essa atividade, minha gente, é uma atividade para ser realizada em grupo, porém, o momento não nos possibilita, né? Mas deixa eu explicar aqui para vocês. O Brasil, como país laico, né? Laico, que eu já disse a vocês, é um país livre, de livre escolha, né? De religião. E membro das Nações Unidas, tem um amplo conjunto de leis que garante a liberdade religiosa e o respeito à diversidade de crenças. Apesar disso, como vimos, ainda presenciamos ocasiões de intolerância religiosa em nosso país. Em grupo, reflitam sobre esse tema e apontem algumas medidas para a valorização da diversidade religiosa no país. Então, aqui, como a gente não pode realizar em grupo, vocês vão refletir. Diante de tudo que a gente viu até agora sobre a religião, sobre a intolerância religiosa no nosso país, o que a gente poderia fazer? Que medidas o governo poderia tomar para que fossem valorizadas essas diferenças religiosas e não discriminadas, né? Para que sejam valorizadas, que medidas a gente poderia tomar, o governo do país poderia tomar? Além da lei, porque a lei já existe, né, para a gente respeitar, mas e para valorizar, né? Aí a gente tem agora abaixo, fazendo história. Consulte diferentes formas de informação, então pode ser jornal, revistas ou sites da internet, né? E encontre uma notícia sobre intolerância religiosa.
Cole ou copie essa notícia no espaço a seguir. Não se esqueça de indicar qual foi sua fonte de consulta. Então, embaixo da imagem que você colar, você tem que botar se foi de uma revista, botar o nome da revista, se foi de um jornal, colocar o nome do jornal, se foi do site, colocar o endereço do site, o dia do acesso que você fez a esse site, tudo direitinho, tá certo? Então, é isso. Por hoje, né, são essas atividades. A atividade da página 10 e 11. Essa atividade meu, seu, nosso, né, que você vai refletir, vai apontar, você vai fazer no caderno de história. Agora, a fazendo história é colar aqui nesse espaço abaixo, em branco, tá certo? E a página 10 é no módulo mesmo, ok? Então, quando for na próxima quinta-feira, então eu faço a correção com vocês, tanto das atividades de ciências, quanto as atividades de história, tá certo? Então, um beijo e bom estudo para todos.